Meus sobrinhos legítimos me roubaram muitas vezes. Desta vez eu os prendi, e agora minha irmã e Bill têm que lidar com as consequências. E eu realmente não me importo mais. Em um post anterior em um subreddit diferente, perguntei se eu era o vilão por querer chamar a polícia para meus sobrinhos por roubarem de mim. E o apoio esmagador que recebi me fez perceber que manter minha posição era a melhor coisa a fazer. Na metade da semana passada, quando voltei para a casa do trabalho, percebi que a porta do meu galpão estava aberta e o cadeado que eu usava para mantê-la fechada estava quebrado. Eu tinha muitas sacolas cheias de latas de refrigerante lá dentro. Eu e meus amigos costumamos beber muito refrigerante, então acumulei muitas latas ao longo de cerca de um ano. Eu estava planejando levá-las para reciclar em breve porque gosto de receber um bom dinheiro por elas. Afinal, onde moro, cada lata vale 10 centavos. Mas não foram apenas as sacolas de latas que desapareceram do galpão. Eles também levaram minhas tesouras de jardinagem, um ancinho de aço, 2 pás, uma delas era uma daquelas pás de acampamento dobráveis, uma lata de gasolina cheia de 2 galões, uma furadeira elétrica barata que comprei por cerca de $5 usada, uma paradora de sebes elétrica e uma pequena motosserra elétrica, que também eram usadas, e um facão. Eles não mexeram no cortador de grama, aparador de grama, extensões elétricas ou no rádio velho que estava lá. Não faço ideia do motivo pelo qual levaram o que levaram. Mas acho que eles pensaram em revender as coisas ou algo assim. Verifiquei as imagens da minha câmera e lá estavam meus 3 sobrinhos, com 16, 15 e 14 anos, arrombando o meu galpão com um dos martelos grandes do pai deles. Reconheci o martelo porque é amarelo e preto chamativo, e o pai deles tem vários desses martelos. Eles levaram apenas alguns golpes para destruir o cadeado barato. Após a primeira invasão ao meu galpão, eles pegaram o que puderam com as mãos. Depois voltaram com alguns carrinhos de compras que, imagino, também roubaram. Mas levaram várias viagens para pegar todas as latas. E nem se deram ao trabalho de fechar a porta quando terminaram. Minha irmã e cunhado negaram inicialmente que seus filhos tivessem roubado alguma coisa de mim. Então fui à casa deles e mostrei a eles as imagens das câmeras de segurança. Eu não havia dito a eles que tinha instalado câmeras. E o motivo de tê-las colocado foi por causa de roubos anteriores feitos por meus sobrinhos. Tudo começou com comida e lanches. Depois passou para DVDs e videogames. E então, praticamente qualquer coisa que eles achassem que poderiam levar escondido. E toda vez que os fazia devolver as coisas que haviam roubado de mim, eu era tratado como vilão e recebia as desculpas mais falsas que já ouvi. E eles também não eram punidos com rigor pelos pais deles. A gota d'água aconteceu no ano passado, quando meus sobrinhos invadiram minha casa e roubaram 3 embalagens de 6 latas da minha cerveja de laranja sanguínea favorita da geladeira. Eles usaram minha chave reserva escondida para entrar e também fizeram um enorme estrago em um dos meus banheiros, não apenas não deram descarga, mas também urinaram no chão. Tenho quase certeza de que foi intencional. A cerveja roubada estava escondida em um dos quartos deles quando confrontei minha irmã e cunhado sobre o roubo feito por meus sobrinhos. E basicamente recebi uma resposta do tipo, meninos serão meninos, quando queria que eles fossem punidos. Então coloquei as câmeras e não contei a ninguém. O que acabou sendo uma jogada inteligente. Quando minha irmã e cunhado viram as imagens das câmeras com meus sobrinhos roubando de mim, eles pareciam furiosos. Mas na verdade, ficaram mais bravos porque os garotos faltaram à escola para roubar de mim. Eles passaram o dia inteiro fazendo várias viagens para o local de troca de garrafas e reciclagem, onde as latas são aceitas por máquinas e eles apenas continuaram trazendo as latas até terem trocado todas elas. Depois gastaram dinheiro em jogos de vídeo e besteiras. Disseram que o dinheiro total chegou a quase $200. Com esse valor e o cadeado destruído, eu disse a minha irmã e cunhado que eles agora me deviam $200. Minha irmã e cunhado passaram da raiva com os filhos para fazer desculpas por eles, e então ficaram zangados comigo por querer o dinheiro de volta, sabendo que eles têm 3 filhos e uma hipoteca para pagar. Eu disse a eles que era isso ou eu iria à polícia e os denunciaria. Eles me mandaram sair e eu disse que eles tinham 2 dias para decidir como me pagar antes que eu fosse à polícia. Recuperei tudo mais que meus sobrinhos roubaram, inclusive o facão e a lata de gasolina. Embora eles já tivessem usado a gasolina em algo. Mas nos próximos 2 dias, minha irmã e cunhado inundaram meu celular com 1 tonelada de mensagens, tanto verbais quanto por texto. No começo, me chamavam de insensível porque era logo após as festas de fim de ano e eles têm 3 filhos e uma hipoteca para pagar. Depois começaram a me fazer duvidar da minha sanidade. E até me ameaçaram. E isso tudo se repetia em um ciclo. Meus sobrinhos também mandaram várias mensagens de outro celular, com muitas desculpas falsas e tentando me fazer duvidar de mim mesmo. Meu sobrinho mais velho até me enviou uma foto dele mesmo segurando uma lata de refrigerante e mostrando o dedo do meio. Então acho que eles não estavam levando a sério minhas ameaças de ir à polícia porque família. Quando falei pela última vez com minha irmã e cunhado, eles se recusaram a negociar qualquer forma de reembolso pelo que meus sobrinhos fizeram.
Mesmo quando sugeri que eles vendessem os jogos de vídeo que foram comprados com o dinheiro das latas. Então eles tiveram a audácia de dizer que eu, na verdade, havia tentado meus sobrinhos ao ter as latas no meu galpão desde o início. Oh, sim. Eu sou a serpente diabólica que tentou meus sobrinhos com um galpão cheio de latas que gritavam dinheiro, dinheiro, dinheiro. Então, foi isso. Naquela manhã, fui à delegacia de polícia e registrei o boletim de ocorrência. Entreguei uma cópia das imagens em vídeo de meus sobrinhos roubando meu galpão. Entreguei o cadeado quebrado que eles destruíram. Mostrei todas as mensagens de texto, que foram capturadas em screenshots e também fornecidas como evidência. E, inclusive, entreguei uma cópia da foto que meu sobrinho mais velho me enviou mostrando o dedo do meio. Eu disse à polícia que achava preocupante que meus sobrinhos tivessem levado o facão. Mas eles o classificaram como uma ferramenta. Especialmente porque levaram muitas outras ferramentas reais. Então, acredito que isso está resolvido. Mas meus sobrinhos foram realmente presos no sábado. A polícia foi até a casa deles e minha irmã e cunhado foram obrigados a deixá-los entrar porque tinham um mandado. Aparentemente, os 3 sobrinhos passaram de garotos valentões e arrogantes para chorões quando foram algemados. Eu sei disso porque um vizinho com quem sou conhecido e que é meio amigo da minha irmã estava lá para ver. E logo após a prisão, minha irmã e cunhado começaram a me encher de mensagens no celular novamente. Eles não conseguiram tirar os filhos da cadeia até segunda-feira de manhã. E agora os meninos estão sendo acusados de furto, destruição intencional de propriedade, vandalismo e assédio. A polícia levou todo o caso muito a sério, pois já havia reclamações sobre meus sobrinhos há algum tempo. Mas nada tinha sido comprovado até agora. Nos últimos meses, sacolas de latas também estavam desaparecendo em toda a região. Não sei se foram meus sobrinhos ou não, mas eles são suspeitos. E, com a notícia se espalhando sobre a prisão deles, esperamos que outros vizinhos com câmeras de segurança também se apresentem com mais imagens. Minha irmã e cunhado também apareceram na minha casa. Eu me recusei a abrir a porta e disse a eles que tudo isso aconteceu porque eles são coniventes e se recusam a responsabilizar os filhos por suas ações. Isso os fez gritar e bater na minha porta até que eu os ameaçasse de chamar a polícia também. E como já o fiz uma vez, eles sabem que eu estou falando sério. Então eles foram embora sem causar mais problemas. Mas voltaram a encher meu celular com mensagens. Eu não bloqueei minha irmã ou cunhado. Em vez disso, decidi salvar todas as mensagens que eles me enviarem, porque tomei a decisão de levá-los ao tribunal de pequenas causas por causa disso. Na verdade, eu não preciso ou quero dinheiro, e já substituí o cadeado destruído por um muito melhor. No entanto, as crianças não são as únicas que precisam aprender uma lição. No final, espero que eu os coloque em uma situação em que aprendam a nunca mais mexer comigo. Também tenho o apoio total da minha família nisso. Meus pais, tios, primos, etc. Todos me apoiam porque meus sobrinhos também roubaram deles. E, após proibir meus sobrinhos de entrarem na minha casa, alguns deles também foram vítimas do mesmo problema. Vou pressionar para que meus sobrinhos façam trabalho comunitário. E a razão não é apenas porque é uma boa ideia, mas também porque sei que eles odiarão isso. Sempre que são obrigados a fazer qualquer tipo de trabalho que não queiram, eles ficam reclamando e agem como se o mundo inteiro estivesse contra eles. Então, quase nada é feito. Talvez algumas centenas de horas de trabalho não remunerados ensinem algumas boas maneiras. Eles foram mimados demais. A justiça juvenil no meu estado é matizada. Na verdade, eles falam sobre mudar o comportamento e reduzir a reincidência, ao contrário do sistema de justiça adulto. Existem planos que as crianças devem seguir, como fazer serviço comunitário, ir à escola, ir à terapia, reabilitação, etc. Expectativas bastante razoáveis, e há detenção se as crianças não fizerem o que deveriam. É muito melhor envolver JJ o mais rápido possível com crianças assim, para que as crianças aprendam as consequências de atividades ilegais antes de terem que ser tratadas como adultos. OP fez um favor a eles. Bom para você, OP. Se os pais não quiserem ensinar boas maneiras aos filhos, eles provavelmente farão coisas maiores no futuro. Se você também pode ter fechaduras duplas, instale-as, permitir que as crianças façam coisas ruins só porque as crianças vão ser crianças e meninos serão meninos é como dizer que você não pode se incomodar em ensiná-los o certo do errado. Eu sou babaca por ter mantido contato com a minha ex. No início de 2022 eu, GH16, vi uma garota, CM16, passando pela escola, achei ela atraente mas não dei moral por estar focado nos estudos. Essa mesma garota mais tarde se relacionou com um amigo, GH15, do meu irmão. No ano seguinte, eu, GH17, e ela, CM17, começamos a conversar por conta do esporte, e também por ambos estarmos solteiros.
O interesse mútuo começou a partir do final do mês de janeiro de 2023, desde então, ficamos o mês de fevereiro juntos e começamos a namorar no início de março. Nesse mesmo período eu deixei de falar com uma amiga, CM18, ou minha por questão de que a minha namorada se sentia desconfortável com isso. Nossa relação foi uma comum, éramos felizes juntos mas também haviam discussões, nossas discussões nunca levaram a extremos e nunca levantamos a voz um para o outro, e eram sempre sobre algum desconforto gerado pela ação do outro. No período em que ficamos juntos, eu conheci amigos e família dela. Mas o que eu vou falar é das amigas dela, já que a família dela sempre foi tranquila em relação a nós. Vou falar de 4 amigas, T, D, MMD, CM17 e M18, T e M foram as que eu mais conversei, sendo M a que eu fiquei mais amigo, já D, ela foi a que eu tive mais contato, principalmente pela minha namorada considerar ela uma irmã, mas eu nunca fui com a cara dela e achava as ações dela bem questionáveis, como por exemplo, trair o namorado e voltar a falar com pessoas que tinham feito mal para minha namorada. Além delas sempre estarem juntas para fazer alguma coisa como beber ou fumar, e minha namorada sabia que eu não gostava desse tipo de coisa, principalmente porque eu sou um atleta. A namorada nunca gostou disso porque ela gostava de curtir e queria curtir ao meu lado também e ela sabia que eu não ia beber ou fumar e nem frequentar esse ambiente. Eu de fato cheguei a falar para ela pelo menos parar de fumar, ela parou por um tempo, depois voltou a fazer mas não deixou eu saber, e por fim contou para mim e continuou fumando. Por último, MD ia nessas festas que D também ia, porém eu nunca falei mesmo com MD, nos vimos umas 4 vezes no máximo. Depois de 3 meses de namoro, ela me disse que estava desconfortável e não queria ser tocada, e tudo bem, não era a primeira vez que ela me dizia aquilo, então dei o espaço dela. Mas foi aí que desmoronou, ela estava mal consigo mesma há uns dias, e certo dia decidimos ficar em call conversando sobre qualquer coisa, mas pro fim dessa call ela estava se questionando sobre a nossa relação, e começou a fazer algumas perguntas, dentre essas perguntas tem uma que me deixou muito mal, pois se tratava de um gatilho muito forte meu, eu avisei para ela não fazer aquela pergunta, toda vez que eu sentia ela se encaminhando para essa pergunta eu cortava ela, até que ela fez a pergunta. Se eu sou tão ruim assim, por que ainda está comigo? Quando ela me perguntou isso, eu simplesmente ignorei a pergunta e repeti para ela não a fazer, ela insistiu e eu acabei sendo muito grosso com ela, dizendo coisas do tipo ah sério cara, e faz essa pergunta não na moral, te fuder, usei outros xingamentos também, então ela disse que não queria mais falar comigo por um tempo. Nesse tempo aconteceu 2 coisas, uma foi que o gato que ela tentava com algumas doenças e a outra foi que a avó dela havia falecido. E tudo isso foi em uma semana, desde ela se sentir mal até a morte doente. Ela então terminou comigo. Alguns dias se passaram e ela me disse que talvez desse certo se fossemos só amigos, eu aceitei. A gente ia dançar junto numa quadrilha, então era bom manter o contato. Mas um dia se passou e ela disse que não queria mais dançar comigo e que ainda sentia muito medo de mim, se ela estava sentindo medo desde aquela ligação. Ela explicou o lado dela e se recusou a ouvir como eu me sentia, porque só seria mais do mesmo e todos os homens são iguais. Eu recorri à psicóloga da escola e ela voltou a fazer terapia. Na conversa com a psicóloga ela disse que eu tinha direito a me expressar, não necessariamente querendo me justificar, mas por eu ter direito nessa relação de falar o que estou sentindo e pensando. Eu então mandei uma mensagem para minha ex, dizendo que quando ela estivesse bem, eu queria falar com ela. Nisso ia acontecer um treino na casa da minha ex e D tava lá, D também treina mas nesse dia ela não ia treinar. Cheguei lá, não falei nada, só cumprimentei as pessoas que estavam lá e quando o treino ia começar, D entrou no tatame e começou a conversar com uma pessoa que ia treinar, eu chamei a atenção dela e disse que não era para ela atrapalhar o treino, ela perguntou se eu tinha merda na cabeça. Um tempo depois a minha ex posta um stories com D e com o ex dela. Lembra daquele garoto que eu falei no início do texto? Ele mesmo. No stories eles estavam na cozinha preparando um brigadeiro, só isso. Mas convenhamos que isso não é nada saudável, até um professor nosso que queria que ficássemos juntos disse que era para eu parar de falar com ela por causa disso, e ela considera esse professor um pai para ela. Eu cortei tudo o que eu tinha em relação a ela, dias se passaram e chegou o dia da apresentação da quadrilha, nesse dia eu fiquei conversando com uma amiga minha, mal vi minha ex, mas vi a mãe dela que inclusive me cumprimentou com um sorriso no rosto. E nessa festa eu voltei a falar com aquela amiga que minha ex não gosta, depois que a quadrilha acabou eu fui em um after com algumas pessoas da quadrilha. Sim, eu voltei a beber por causa disso. Os dias foram passando e eu já tinha ido em 3 festas em 2 dias, mas depois eu só parei e quis ficar em paz. Mas aí, ela me mandou mensagem.
Ela havia chorado no dia da quadrilha e etc, mas eu não tava ligando pra isso. Ela veio me perguntar sobre um filme que não tínhamos terminado de assistir. Eu ainda amava ela, eu sei que não faz nem sentido, e por mais ridículo que seja e que alguém ainda fale que fosse algum tipo de dependência, eu ainda amava ela, eu não sabia o porquê, afinal já tive outros relacionamentos que foram bons, duraram mais e quando acabou não foi tão drástico, e eu já cortei laços com várias pessoas por muito menos. Enfim, deixei ela falar, não porque ainda amava ela, mas sim porque ela merecia falar, era um direito dela. Ela disse que sentia saudade, perguntou se eu não ligava para o que todo mundo estava dizendo sobre nós, eu respondi que não, deixem eles falarem o que quiserem. Enfim, voltamos a nos falar regularmente e começou o mês de julho. Resumindo bastante esse último mês, voltamos a nos falar, ela descobriu que eu voltei a falar com aquela garota, eu disse que ela voltou a falar com o ex dela, me chamou de psicopata. Desde então eu não vou de jeito nenhum com a cara dessa D foi completamente contra eu e minha ex voltarmos a nos relacionar. Eu cheguei a sair com ela e até com a família dela durante o mês de julho. Ela me tratava como namorado quando estávamos sozinhos, quando estávamos com a família dela e até mesmo em público, mas nunca quando estávamos perto de amigos. Ela estava fazendo acompanhamento com a terapeuta dela, e também teve uma conversa com M. Nessa conversa com M ela disse que devíamos criar um laço de amizade ao invés de só um laço de namorados. Mas M não foi a única a opinar, D e MD também opinaram e em resumo, disseram ou você escolhe ele ou escolhe a gente. Por fim, ficamos, namorados e fizemos tudo o que um casal faz. D até chegou a falar que eu só estava escutando ela e fazendo ela feliz assim, só porque eu queria comer ela e etc. Enfim, sexta-feira, 21/07, me convidaram para uma festa, elas também iam nessa festa, minha família avisou para eu não ir, mas eu fui. Nessa festa eu conversei e brinquei normal, mas eu bebi demais, no dia seguinte eu acordei em casa e com um dente quebrado, minha ex mandou mensagem para mim e disse que íamos conversar depois. E me perguntou se eu sabia a merda que eu tinha falado e etc, eu fiquei com medo de ter xingado essa D e ter sido um babaca. Mas adivinhem, durante a festa eu tinha chamado D para conversar e tinha perguntado o porquê dela não querer eu e minha ex juntos, ela me disse que é porque ama muito a amiga dela e quer ela bem, e eu não faço bem pra ela. Então eu chamei ela para um canto com menos gente porque eu queria falar sobre e dizer as coisas que eu e minha ex estávamos passando, e foi aí, D simplesmente disse pra minha ex que eu tinha dado em cima dela. E além disso eu também admito que fui um babaca por ter comentado sobre o período menstruação da minha ex, eu fiz um comentário em cima do comentário da mesma, ela havia comentado que estava menstruada e eu disse eu não tá não que eu sei viu. A gente até marcou. Agora ela não quer mais nenhum contato comigo e com razão, eu só não gosto da ideia de ter falado que eu dei em cima dela e minha ex ter acreditado. Eu perguntei para outros que estavam nessa festa e disseram que eu não dei em cima dela não. Eu fui o babaca dessa relação? Pai com direito ameaça chamar a polícia sobre trabalhadores com salário mínimo. Então, isso de forma alguma é uma ocorrência rara, mas droga, eu estive observando isso aqui por tempo suficiente e estou feliz por finalmente fazer um post. Resumo no final. Trabalho em uma lanchonete de salário mínimo fazendo turnos durante a noite. Nesta noite, um grupo de crianças veio para uma festa por volta das 11 horas. Uma mãe de uma das crianças, presumivelmente a mãe do aniversariante, veio imediatamente ao balcão e ameaçou chamar a polícia e multar o gerente se alguém no restaurante estivesse xingando, seja a equipe ou outros clientes. Pessoalmente, sou autista e costumo xingar bastante, mas consigo me censurar quando há crianças presentes, se me pedirem educadamente. Mas ameaçar chamar a polícia e multar meu gerente foi bem exagerado. O gerente de plantão tentou explicar à mulher que ela não era da nossa loja e, na verdade, era de outra loja, mas ela afirmou rudemente que não importava e que não se importava, e que trabalha como gerente em um supermercado e conhece a lei. Uns 20 minutos depois, ela voltou e disse que o restaurante estava imundo e nos deu 30 minutos para arrumar tudo, senão ela tiraria fotos e denunciaria para a agência de saúde do estado. Agora, era um sábado à noite e a equipe da madrugada estava lá há cerca de 30 minutos. Trabalhamos aos sábados com 4 pessoas e todos estavam fazendo o melhor para adiantar o serviço antes que a correria ficasse muito intensa, então desviar alguém para limpar a área de refeições não estava entre as prioridades, pois costumamos fazer uma limpeza completa por volta das 3 horas. Meu gerente veio até mim e me pediu para limpar a área, e ao inspecioná-la, não estava tão ruim e de forma alguma valia a pena uma denúncia. A única coisa que realmente precisava de atenção imediata era que todas as lixeiras na área de refeições estavam transbordando e precisavam ser trocadas, o que fiz imediatamente.
Por volta das 23h30, meu gerente decidiu fechar a área de refeições para que pudéssemos limpá-la adequadamente e avisou à festa que eles tinham até meia-noite para sair, ao que eles responderam: já teremos ido embora até lá. Por volta do mesmo horário, um grupo de pessoas chegou até a porta e pediu para entrar, ao que o gerente explicou que, por questões de segurança, houve alguns roubos na região e o fechamento da área de refeições durante a madrugada foi sugerido pelas autoridades. Nossa área de refeições está fechada. Após as discussões, eles saíram e o marido do grupo da festa tentou me colocar em apuros, perguntando por que eu não estava apoiando o gerente, ao que ela explicou que, se eu me machucar, pode causar muitos problemas para mim e para ela, então preferi não me envolver, algo que geralmente não sou bom em fazer. No final das contas, eles passaram cerca de 45 minutos em nossa loja, reclamaram várias vezes e só fizeram um pedido de cerca de $45. Quando deu meia-noite, nem sequer tinham começado a arrumar as coisas, então meu gerente educadamente informou que já era meia-noite e que eles precisavam sair, e depois pediu educadamente para que levassem os enfeites que tinham colocado ou os jogassem no lixo. Todos começaram a sair e depois que foram embora, percebemos que eles decidiram deixar todo o lixo na mesa, além de parte dele espalhado pelo chão. Desculpe pelo final pouco emocionante, mas espero que tenha gostado da leitura. Resumo: um pai e mãe exigente ameaça chamar a polícia e multar os funcionários de uma lanchonete de salário mínimo porque achou o local imundo, mas depois de reclamar várias vezes e apenas fazer um pequeno pedido, eles saem sem levar o lixo que deixaram para trás. Espero que você tenha gostado. Compartilhe, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.